E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, sou Calvoso, estou por aqui direto e é um prazer mais uma vez estar aqui hoje acompanhado da minha amiga Mo. Como é que vai, Mo? Beleza? Tudo bem por aí? Tranquilão, friozinho já chegando, aliás, minto, calorzinho já chegando por Não, aí. já chega de frio, né? Pelo amor de Deus. Verdade. Para quem não sabe, a Mo está em Portugal, em Braga, curtindo aí o verãozão europeu, tá Ainda não, é chegando. primavera ainda é Tá, che primavera. tá Tá chegando, quase. tá Tá quase. chegando, tá chegando, tá Contagem chegando. regressiva. Chega de frio, né? Aqui a Pô. gente tá esperando. Estão dizendo que esse ano frio aqui no Brasil vai ser tenso. Vai Ah, ser. imagino. Vai chegar a 20 graus aqui, Uau! pegando. 20 graus é a primavera aqui. Ah, É a noite do calor aqui, é o verão aqui à noite. mas sem pilha nenhuma. Ontem eu recebi um vídeo dizendo que em Santa Catarina vai fazer -11. Aí o bicho pega. Nossa, é pior do que aqui, então. Aí lá o bicho pega, lá o bicho pega. Não, é. Falando em bicho pegar, amor, deixa eu começar logo com polêmica, porque eu já tô afim de polemizar. Sabe? Você Não, sabe que eu nem gosto. eu preciso te controlar ou não? Preciso um Não, pouco, você... né? Porque Não, do jeito que você é, a quantidade de besteira que vai falar. cara, e olha só, e pior que por incrível que pareça, quando eu tava a caminho, que eu tava a caminho daqui, e no trânsito, cara, aí começou o chat, a galera do chat lá começou a falar. Assunto qual era? Exatamente esse que a gente vai debater hoje. É o assunto do dia, que só se fala nesse troço, cheio de analista jurídico aqui que eu descobri que eu tenho, cara. Não sabia que eu tinha tanto amigo jurista, tanto amigo capacitado para falar de justiça, enfim, mas a gente vai levando. Em Portugal, tá tendo. Eu acredito que não tem repercussão desse caso aí, não, né? Não cheguei a ver, não. Nem a E demissão se do Cuca teve, foi alguma coisa bem de leve. específicazinha, né? Alguma É, coisa. De repente, falando da saída do Cuca do Corinthians, pode até ser que tenha alguma coisa, mas não sei se vai. é, Se mas vai. não essa repercussão toda. Pelo menos até ontem. Hoje eu confesso que eu não vi aqui, mas até ontem à noite, nada. Nada assim, porque esse assunto já está a semana inteira, né? Então, assim, desde quando É, ele chegou e até então. coisa nova, fato novo que aconteceu, né? Então a gente entende, né? Que um fato novo assim acontece depois de 30 anos, as coisas repercutem, né? Já vamos começar a falar sobre. Eu não, você pode começar. O que você achou dessa palhaçada toda aí? O que você tá achando? Não, você já está falando, né? Falando que é Eu tudo falo, palhaçada. eu já falei. Entendi. Vai, manda ver aí. Deus, cadê Deus nesse momento para me dar tranquilidade, Aí, sabedoria? iluminando sua Não, mas é mente. sério, sem Aham, brincadeira. É, eu não vou ficar apontando o dedo aqui também, eu acredito que você também não, falando não. que o Cuca é o culpado, o Cuca não é culpado, o Cuca tem que seguir trabalhando, o Cuca não tem que seguir trabalhando, o Cuca tem que ficar o resto da vida escondido, nada disso. Pois é. Mas tem alguns pontos que, pronto, temos a parte da imprensa, temos a parte do clube, temos a parte da torcida, são várias camadas. Tem os Bom, jogadores. O que a você quer parte que falar eu, sobre primeiro? a gente pode falar de tudo aqui. A gente não tem pauta, a gente não tem limite, a gente não tem nada. O que eu gosto de falar é bem-vindo à hipocrisia, né? Porque eu acho que recentemente nós qualificamos principalmente as torcidas organizadas como santidades, entidades filantrópicas que são bons samaritanos que decidem o que é certo, o que é errado. Temos também a parte dos nossos colegas de imprensa que são anjos descidos do céu, ungidos de Deus, que não erram, não cometem crimes até, Não, e mas são pessoas que altamente capacitadas para falar de análises jurídicas baseadas em textos jornalísticos de 30 anos atrás. sim. Então, se a gente Para começar a começar reunir. assim, estupro Não, é estupro, né? Não importa é isso aí. a época. Mas já tem 40 anos. Dane-se, estupro é estupro. Também Vamos, acho, vamos concordo, começar por aí. concordo. Só que assim, vamos falar um pouco da imprensa. Se a imprensa sabia, sempre soube. E eu acho que todo mundo tem que, no mínimo, reconhecer que ninguém fez o trabalho, já que está todo mundo julgando hoje, 2023, a Exato. galera, principalmente que já trabalhava desde aquela época, desde 88, né? 87, 7.
87. O julgamento foi em 88. Tem muita gente que ainda está trabalhando, ainda está na área. E que tem gente ainda criticando e tem gente que pegou ao longo dos anos. Essa galera não fez o seu trabalho, então, certo, direito. Então, esse pessoal também tem que colocar a mão na consciência e rever um pouco as suas atitudes também. Profissionais, inclusive. Profissionais, exatamente. E pessoal também. Sim, porque uma coisa está ligada à outra, né? A gente está falando de um crime gravíssimo, não é um crime de baixa. Mas aí que eu quero, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: eu concordo com você que você está falando. Eu acho que estuprador, minha opinião pessoal, não estou falando em nome da Amor, nem em nome do canal, nem nada disso. Minha opinião pessoal. Estuprador, meu irmão, tem que ir para cadeia, virar comidinha de. Porque é um crime tão ridículo, tão básico, tão tosco, que nem bandido tolera. Então, eu acho que é o tipo de crime que tem que ser, sim, julgado com o máximo rigor, com o máximo enfim, e ser levado a sério. Porém, por exemplo, diferente de um caso do Robinho, diferente de um caso aí do Dani Alves, que está sendo direcionado para que ele seja apontado como responsável, a gente não tem prova, entendeu? Isso é o que pesa mais. Imagino que você vai falar, mas teve um advogado que falou recentemente que foi. Não é. Um ponto que eu fico pensando é que, assim, eu não gosto de ficar falando, fulano de tal é culpado. Mas teve julgamento e ele foi julgado culpado. O próprio julgamento pode ser falho também. Exatamente. Ainda é isso, e olha que a gente a gente mora no Brasil, então eu não mais, a gente não, a gente sabe como funciona o sistema né, de justiça do Brasil. Então, assim, tudo bem que neste caso foi em Bergamo, né? Na Suíça. Isso. Foi lá. Então, assim, mas o que me deixa um pouco curiosa é que, assim, o Cuca colocou um advogado para reabrir o caso, né? Para tentar reabrir e provar sua inocência, talvez. Na verdade, não é reabrir o caso, na verdade é tentar esclarecer. Não é reabrir. Para tentar tornar público e tentar provar a sua inocência, mais ou menos isso, não é? Ele contratou um advogado para isso. Demorou para fazer isso. Aí eu ia falar isso agora. Primeiro ponto, teve que Demorou. fazer esse escândalo todo para contratar um advogado. Na época, ele falava que não tinha grana. Eu acredito que ele já tem grana, não só agora em 2023. Já tem algum tempo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mas, assim, será que ele contrataria um advogado para mexer nisso se ele não acreditasse na versão dele? Pode ser gente doida, entendeu? Tem gente que acredita na própria mentira. Mas esse é um ponto que me chama a atenção, do tipo, cara, mas ele vai cavucar essa história agora para tentar limpar o seu nome. Será que, de fato, ele não está falando a verdade? Não sei, não estou falando que ele é um santo, não, tá bem? Estou só supondo as 1000 ideias que a gente começa a pensar e ver. Só que, em compensação, por outro lado, vem o advogado da vítima da época e fala que teve sêmen reconhecido, que está assim no processo, na justiça. Mas, assim, aí ele quebrou o sigilo do julgamento. Não, aí que tá, amor. Ele não quebrou o sigilo. Ele falou, ele deu uma declaração, da mesma forma que o Cuca deu a declaração falando que não é. Então, o ponto que eu estou discutindo, inclusive, com os meus amigos aqui, não é defender o estuprador. Eu quero que, como eu falei antes, quero que o estuprador seja punido, seja algo que aconteça com ele. Porém, nesse caso específico, a gente está tratando de um julgamento virtual, de um julgamento que está acontecendo nas redes sociais e através da imprensa, porque muitos colegas nossos levantam bandeiras ideológicas à frente de botar razão nisso tudo e não querem saber. Então, a gente está falando de duas pessoas falando, duas palavras, uma defendendo e outra acusando. Sim. E o próprio advogado falou, está no processo. Beleza, mas o processo é sigiloso. Ninguém teve acesso a isso. Hoje, o Estado de São Paulo, não sei se você teve acesso a essa informação, entrou em contato com a Corte de Berna. E a Corte de Berna falou o seguinte, a informação é sigilosa. E aí o Estado de São Paulo, não sei se foi o Estado ou se foi a Folha, mas acho que foi o Estado,
o Estado de São Paulo falou, poxa, mas olha só, o advogado disse que através de matérias da época foi dito, foi informado de que havia sêmen do acusado no Sim, processo. acho que eu vi. E eles falaram que sim, que usaram. Não. Se você ler o título, você vai concluir isso que você está concluído. Se você ler a matéria, você vê outra coisa. A matéria diz que o jornal da época é um jornal muito conceituado, então por isso eles não podem contestar o jornal. Mas não falaram nem que sim, nem que não. Entendeu? Então é uma diferença grande. Se você parar para ler, o título da matéria é o seguinte: Tribunal endossa a notícia de jornal suíço. Ok. Só que lá embaixo, eu tô rolando aqui, eu tô lendo aqui, eles falam exatamente isso. Não há porque o jornal é muito conceituado e profissional. Ok, beleza, isso a gente sabe, mas falou verdade, falou mentira, falou baseado na declaração de alguém. Então, quando a gente trata de informação, a gente sabe que o jornalista, estou falando isso de 1987, Sim. O jornalista vai atrás de informação através de pessoas. Quem me garante que a pessoa que passou essa informação para o jornalista está falando a verdade? Eu não tenho prova. No dia que tiver um documento falando, olha, realmente, o ex-jogador, o treinador hoje, Cuca, realmente foi provavelmente isso aconteceu no julgamento. Vamos supor que pode ter tido prova ou não. A gente acredita. Tudo bem que era em 87, mas já tinha como provar. Já tinha meios para tal. Claro. Você não era nascida ainda, mas já tinha como ser provado. Eu estava sendo reproduzida. Um aninho depois, no julgamento eu nasci. Olha aí, tá vendo? Eita, ferro, já tinha 10 anos. Nossa, jovem, nem tão mais jovem. Eita, ferro. Mas, enfim, e o pior de tudo, amor, aí que é o ponto também que eu gosto de tocar na ferida. E os nossos coleguinhas, mais uma vez, não tocam nesse ponto. Qual é? O Cuca foi condenado. Fato. Isso. Ele e os outros 3 foram condenados. Qual foi a condenação dele, amor? Diz aí. Qual daqui? Foi a condenação? Não. Pois não. Ok, mas a questão... Qual foi a condenação? Não teve. Não teve. Ele foi culpado, mas ele não foi preso, porque ele estava no Brasil. Mas por que ele foi condenado? Não sei. Importunação de menor. Não, sim, tem razão. Não foi estupro. Então, era o ponto que eu ia chegar também, porque eu anotei isso. E aí a gente chega no outro ponto que, vamos dizer, porque eu não gosto de ficar usando esses termos lacradores, mas vamos lá. Não houve estupro. Não sei. Da mesma forma, vamos dizer assim, com uma criança de 13 anos. Não. Da mesma forma que eu não gosto, tá? Que foi consentido. Não, nem isso. Da mesma forma que eu não quero acusar, eu não quero ser leviano e dizer que também não houve. Entendeu? Sim. Eu não sei. Eu tô querendo me colocar no seguinte ponto. Não. Nós não temos capacidade de dizer que ele está certo ou errado. Mas vamos supor, tá bem? Vamos supor que não houve estupro. Vamos supor que, sei lá, eu tinha 13 anos na época, em 87, e eu acabei me relacionando com uma pessoa de 25 anos, ok? Um cantor baiano, por exemplo. Deus me livre. Não, porque se você fosse aí, de repente hoje você estava bem na vida. Mas vamos lá. E a galera da imprensa elogiando. O que foi que tu falou? Acho que eu entendi errado. Eu falei que se fosse você se relacionando com um cantor baiano, de repente, não, entendi. Anos. Não, entendi errado. Entendi com o Fernando Baiano. Tá. Fernando Baiano. Enfim, vai, quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Quase igual. Mas, então, vamos lá. É errado, ok? Claro. É errado. Eu não acho, na minha cabeça, seja ela, sei lá, em 90, em 95, em 2000, em 2023, um relacionamento de uma pessoa uma criança de 13 anos, 14 anos, 15 anos, com um homem de 25, 30, 40 anos. Mas teve a permissão do pai. Ok. Não teve permissão de pai. Não, ok. Mas é porque a gente conhece casos midiáticos que, pronto, que não são um caso, mas alguns. Mas aí, vamos supor que foi isso, ok? Que não houve estupro, mas teve isso. Por que só com o Cuca? Na verdade, todos eles foram condenados, exceto um, se eu não me engano. Um deles não foi condenado. Não, eu não estou falando... a perseguição, você está falando? A perseguição. Sim, claro. Entendeu?
Esse era o outro ponto que eu queria chegar. Aí que tá, porque a intenção não é arrumar o culpado, ou julgar o culpado. A intenção é lacrar. Porque se você fala do Henrique, que foi um zagueiro que ganhou tudo no Corinthians, era um jogador idolatrado pelo Corinthians, pelos corintianos, nos anos 90, estava envolvido na parada também. E aí? Ah, mas naquela época podia. Hoje, inclusive, tem um coleguinha nosso que eu obviamente não vou citar o nome, mas postou na internet um texto lindo, bonito. Eu fiquei emocionado, quase chorei. Eu não quis ler. Para não me jogar eu daqui recomendo, de porque essa pessoa falou que respeita as mulheres, que as mulheres merecem respeito, devem ser postas no seu local que merecem. Eu sei que você é um cara que respeita bastante, né? Respeita. As mulheres, respeita inclusive a sua, né? Bastante. Né? Mas a dos outros também, mas vamos lá, a gente pula essa parte. Mas para a internet fica bonito, ganhou like, provavelmente ganhou tapinha nas costas na emissora, provavelmente ganhou elogios do editor. Mas a emissora também, né? Pois é. Mas ele é contratado também, tem lá suas polêmicas também, né? Porra, só tem, mas enfim, ele é um exemplo, tá? Porque Sim. se a gente parar para ver, tem muito, mas na internet o cara vira um poeta, rapaz. Eu fiquei emocionado quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, isso aí que defende bonito. as mulheres mesmo, né? O ogro aqui é o ogro, né? Mas aqui em casa, meu irmão, não tem erro não, velho. Aqui é tudo certinho. Então, se vai bancar, enfim. Mas o que me incomoda muito é isso, cara. É a hipocrisia, é o julgamento prévio das pessoas que se colocam acima do bem e do mal, acima do bem. Repito, não sou a favor de estuprador. Eu acho que estuprador é o pior crime que pode existir. Mas a gente não tem condição, a gente não tem capacidade de estar falando alguma coisa nesse sentido. E outro ponto, e aí, cara, a Janaína Xavier, que era do Sport TV, foi perfeita. Quem não viu, acessa lá o TikTok, o Instagram dela. Ela foi perfeita. Ainda que o Cuca fosse para a Suíça hoje, ele poderia trabalhar lá, porque o crime prescreveu. Não estamos falando que um crime deva ser esquecido, não é isso. Mas, depois de 30 anos, trabalhar é um direito da pessoa. Então, ele pode trabalhar. Ele tem que se manter. Eu sei, mas aí a gente já mistura um pouco, porque assim... Eu não tenho uma opinião 100% formada. Perfeito. Mas eu acho que tem certos crimes que quando você... Não estou falando que todo criminoso não pode trabalhar, não pode... Mas a partir do momento que você lida com paixão, com uma dimensão muito grande, que envolve não só no seu trabalho administrativo, ou não querendo exaltar uma profissão e reduzir a outra, mas eu acho que tem... Eu não acho plausível, por exemplo, o Bruno voltar a agarrar, a exercer a sua profissão. O que eu discordo, amor, mas o cara vai fazer o que da vida, amor? Vai fazer o quê? É o trabalho dele. O que eu discordo é a pena que foi aplicada a ele. O problema é da justiça. Sim, um cara que fez 10 a ele barbaridade... tá livre, pronto que fosse 20, entendeu? Que se a pena máxima no Brasil são 30 anos, que ficasse 30 anos. O crime dele foi tão ruim quanto, teoricamente, é esse do Cuca. Entendeu? E acho que, óbvio, até pior, mais bárbaro ainda. Não sei, não dá para qualificar. Não sei, não dá para comparar um com o outro. Não dá para qualificar, mas são dois absurdos. Sim. Agora, você então condena o cara à morte. Então, é por isso que eu tô falando, porque da mesma forma que eu penso, assim, eu não tenho essa opinião 100% fechada, porque eu acho injusto. Injusto, mas se a gente for falar de justiça, né, é justo fazer o que fez, não é? Mas não sei. Porque se o cara não pode trabalhar, ele vai fazer o que da vida? Vai matar outra pessoa para voltar para a cadeia? Eu sei, mas aí vamos lá. Vamos supor que você tem uma filha, eu sei que você não tem. Tenho filho, a mesma coisa. Aconteceu, teve um estupro e 20 anos depois você liga a televisão e o cara tá lá e a torcida gritando o nome do cara. Eu vou culpar não a pessoa ter voltado a trabalhar. Eu vou culpar a justiça por ter permitido que ele saísse da cadeia com tanto pouco tempo. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que as pessoas não têm peito aqui, não têm coragem de encarar, de repente, uma crítica ao sistema judicial brasileiro.
Porque hoje em dia, qualquer coisa que você fala contra o sistema judicial é crime. E a tendência é piorar, né? A gente sabe o que está acontecendo. Então, o erro está aí. Se um cara condenado, descondenado, pode ser presidente de um país, por que o cara não. Não vamos entrar nesse. Não, mas vamos, porque mas aí também, se o presidente do país fala as boçalidades que o outro falou, também exercendo no meio de uma pandemia. Sim, beleza. Enfim, mas não tô defendendo um e criticando o outro. Eu tô falando que nós temos, por exemplo, um cara condenado. Não tô defendendo o Lula, não. Também não tô defendendo longe de mim. Mas a questão não é essa, amor. A questão é da justiça brasileira. Eu tô falando da justiça, não tô falando do personagem. Tá? Então, se o cara tá descondenado, ele está apto a disputar uma eleição. Então, ele disputou a eleição e ganhou. O problema é a justiça brasileira. Entendeu? O problema não é o cara. Eu acho um absurdo, mas eu não posso culpar o Lula de estar ocupando a presidência do Brasil nesse momento, porque ele está realmente liberado. É ridículo isso. Tá? Ele está descondenado, ele não foi absolvido, ele está descondenado. Sendo descondenado, ele pode participar do processo eleitoral. Da mesma forma que o Bruno está livre, cumpriu a pena dele, ele pode trabalhar em qualquer profissão. Será que se ele se candidatasse a presidente, de repente ele não ganhar? Ué, se ele fosse candidato a presidente, ganhasse, a gente ia tirar ele? Ué, boa pergunta. Me veio isso agora, foi a pergunta bacana. Boa pergunta. Bom, responda com sinceridade. Se o Bruno se candidatasse e ganhasse a eleição, você acha que ele deveria ser posto para fora? Sério que tu tá querendo comparar o Bruno? Lógico. Óbvio. Óbvio. Não. Se a gente parar a pensar, quem matou mais, né? Vamos, não. Não. Eu vou sair da live. Olha. Quando você mandou mensagem, vamos ter que incluir o Cuca na pauta, eu falei, vamos ter que incluir o Cuca na pauta. Olha o risco que tem da gente desfazer a amizade aqui, entendeu? Ao vivo, no ar. Tu faz o Ellen, tu tá fazendo o Ellen, pelo amor de Deus, né? Olha, não. Ai, meu Deus do céu. Mas qual é a próxima pauta? Porque depois de você querer comparar o goleiro Bruno com meu Deus do céu. Se botar na balança, de repente, tá chegando um ponto aí que mais enfim. Não, menos. Eu quero briga com você hoje. Hoje eu quero briga com você. Não, eu tô zen. Eu tô no meu momento paz e amor, que eu não consigo nem reagir. Você tá falando aí essas barbaridades, eu não tô conseguindo nem reagir. Eu vou deixar pra galera aqui. Quem estiver acompanhando a gente aí pode dar opinião, pode falar. O que você acha? Você acha um absurdo o goleiro Bruno estar impedido de disputar a eleição? Seria um bom candidato. Estou perguntando pro pessoal, não é você que tem que responder. Calma, você vai ficar isentona. Mas é sério que tu vai fazer essa pergunta? Eu já fiz, ué. Quem quiser responder, responde aí, ué. Tô pedindo para ninguém me dar apoio. Gente, eu peço desculpas pelo Rodrigo Calvoso e até por mim, por estar aqui participando, mas enfim. Mas olha só, eu sou a pessoa... Hoje eu quero treta com você, hoje eu quero briga com você. Não vai conseguir. Eu falei que hoje ia ter sangue na tela com a gente, não falei? Mandei mensagem para você falando que hoje ia ter sangue na tela. Diz aí uma coisa, amor. Vascão, tem que jogar no Maracanã ou tem que ficar em São Januário? Tem que jogar no Maracanã. Por quê? Não deixando de lado São Januário. Vamos lá. São Januário é a casa do Vasco, ok? Tá, ok. Existe toda... E isso daqui sim vai ter sangue no ar agora, porque... Agora talvez tenha sangue no ar, mas vamos lá. Óbvio que São Januário é a casa do Vasco. Isso daí é inegável. Inegável. Jamais discutimos isso. Mas isso não anula o direito de jogar no Maracanã, ok? E por que o Fluminense não pode jogar no São Januário? Porque o Vasco é um estádio próprio. Okay? E o Fluminense e o Flamengo entraram lá, tomaram de posse, falaram, é meu. Não, eu sabia que ia falar que agora é privada. Eu sabia. Não é privado, não é privado, é concessão. Mas é uma empresa que gerencia e dá os... Tá bom. Mas é diferente. E você sabe que é diferente. Então faça o teu próprio estádio, cacete. A gente vai começar agora. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vai. Por que o Vasco tem que jogar em detrimento aos outros e prejudicando os outros?
Prejudicando. Claro, O gramado do estádio já não tá. Quem prejudicou o gramado foi o Vasco, então, quando jogou lá. muito, muito. Tá bom. Quando o Vasco entrou em campo, o gramado estava excelente, né? Não estava excelente, mas estava em processo de recuperação. Tá bem. E quando que vai ser o próximo jogo? Foi ontem. Então, e a sequência e depois? Próximo Volta jogo é quando? deve ser final de semana. E ia dar super tempo de Segundo, recuperar do jogo sim, porque pro jogo de ontem. E segundo os não, eu não sou dizendo. mas eu Eu tô te não sou falando. especialista Mas em eu também gramado. não, mas eu procurei informação justamente com essas pessoas. As pessoas dizem que por semana é viável haver até 3 jogos por semana. Ou seja, por isso o Flamengo e o Fluminense nunca estão sempre alternam mandos de campo no Campeonato Brasileiro. Então, quando tem jogo no meio de semana, é difícil. Uma vez ou outra acontece de calhar de ter jogo no meio de semana dos dois. Entendi. Uma vez ou outra, porque são coisas e é só por inevitáveis. conta disso, né? É só pela preocupação com o gramado que não Não, querem óbvio deixar que o Vasco não. jogar lá. Óbvio que. Mas quem disse que o Vasco não pode jogar lá? Em que momento foi Pelo amor dito? de Deus, o Vasco Não, só não. joga lá com papel de processo para poder Mas não, jogar. eu não posso. O Vasco não permite que o Fluminense jogue no em São Januário, que eu acho justo, é dele o estádio, beleza. Mas, porra, e aí? Aí o Fluminense e o Flamengo gastaram 100 milhões de reais aí. Aí o Vasco vai lá e toma e fala, Não, mas meu. então, aí esse é outro ponto. Eu vi alguns amiguinhos Sim, também claro. falando que eu respeito, inclusive, que eu gosto, não concordo com tudo, mas pronto. Lógico. Que ele falou: é bonito, né? Quando o Vasco estava em crise, quando estava todo ferrado, quando mal podia pagar as contas, no meio de uma crise, ele não queria jogar lá. Agora, quando ficou um ano sem jogo, quem bancou o estádio foi o Flamengo e foi o Fluminense, quando não teve jogo, etc. Agora que tá bom, você que quer ir lá jogar? Esse tipo de pensamento não faz o menor sentido. Mas não faz, Rodrigo, não faz. Não faz. Então quer dizer que Flamengo e Fluminense tem que ficar para sempre ali no estádio e ninguém mais pode disputar ali, porque o Flamengo e o Fluminense bancaram ali. Ninguém está falando existe. isso. Esse tipo de pensamento. Não é isso que ninguém falou isso, não. Está falando, enquanto você tem uma concessão pública para você administrar um bem público, você tem o direito. Então, quando acabar essa não concessão, pode mais. A partir do momento que existe uma concessão, a concessão está aberta, e nitidamente o Vasco está sendo prejudicado até pelo governo. Mais ou menos. Não é o governo que está fazendo isso. Que está fazendo isso é o TCU. Que está exigindo uma revisão do contrato que está sendo exigido. Na verdade, quem está sendo beneficiado nesse caso é o próprio Vasco. Porque o governador, eu já vi uma entrevista até com o Rica, que ele falou que, porém, ele apontou algumas razões para o Vasco estar atrás. Isso há alguns meses, não sei se foi no início do ano, enfim, isso já tem um tempinho que o Rica até falou sobre, o Rica Perrone. Sim, beleza, mas não tem nada, uma coisa com uma coisa, outra coisa. Se você analisar a questão da licitação pública, o Vasco sozinho não tem condição de entrar na licitação pública. E por que não? Porque como é que o Vasco vai mandar 70 partidas no Maracanã em um ano? Tudo bem, mas quem foi que disse que ficaria só com o Vasco? Tá, mas não, tô falando tudo bem, o Vasco vai vencer, e isso daí não vai brecar dos outros times jogarem lá. Mas não é isso, amor. O Vasco tem que garantir que vai dar 70 jogos lá. Como é que o Vasco vai garantir isso? Ele vai pegar os times na rua e vai levar para lá? Na marra? Ele não dá essa garantia, ele não tem como dar essa garantia. É impossível. Como? Por que é impossível? Porque o Vasco não para esse ano? Não, para qualquer ano, amor. Durante um ano, uma equipe profissional joga no máximo 50, 60 vezes. Quando muito, 70. E por que tem que ter 70 jogos? Porque isso faz parte do processo licitatório. Quem foi que colocou lá? O governo do estado. Por isso que o TCU está. Entendi. Tá bom. Por isso que o TCU está pedindo para. Não é? Quem cria. Não, inclusive, tudo bem. E é por isso que eu tô. Enfim. Inclusive, são alguns pontos que eu também acho ridículo. Por exemplo, e está sendo questionado na justiça isso. Porque está sendo, por exemplo, o governo do estado exigiu camarote para ele, exigiu vaga de estacionamento para ele. Isso foi questionado. Por isso o processo licitatório está embargado. Simplesmente por isso. Então, quem está sendo beneficiado, na verdade, é o Vasco. Entendeu?
Falar que é o Vasco que está sendo Claro que é, amor, beneficiado, porque não você. tá. Claro que é, amor, porque se já tivesse feito esse processo licitatório, o Sim, Vasco já ele tinha teria perdido. atendido, isso é óbvio, eu Então concordo com isso. O Vasco ainda mantém uma esperança justamente porque não foi feito o processo. É isso que eu tô falando. Tem mais coisas aí. Tem muito mais coisas aí. Não, Tipo, mas isso é óbvio. A gente fica aqui bobo, a gente, eu digo o torcedor em geral aham. também, que fica brigando, mas isso daí é o mínimo do que a gente sabe, Pô, é entendeu? a Por mesma coisa de trás. você exigir de jogar no Engenhão. Por que você não exige, o Vasco não exige jogar no Engenhão? Porque ele quer jogar no Maracanã. Eu quero, eu vou lá e Ah, toma. ué, e por que você quer? Por que você quer Porque o ficar no estádio está Maracanã? concedido. Mo, Ah, mas Mo, é, vamos Rodrigo. imaginar. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar Ah, o seguinte. Eu quero fazer uma festa hum, no sei lá, o Maracanã é um ponto turístico do Rio de Janeiro, concorda? Uma das alegações do Vasco é justamente isso. sim, tem vários O- shows lá, Uma inclusive. da alegação do Tinha, Vasco. não sei hoje em dia. Hoje em dia tem, mas são coisas menores. Mas o que acontece? O Vasco alega que aquilo ali é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Tá? Sim, Então, concordo. E é justo. É justo que seja usado por todo mundo. Maravilha. Vamos fazer um. Meu até aniversário porque está ele foi chegando. mantido por anos e Sim, só ué. está de pé com o dinheiro de todo mundo ali, né? Óbvio, Enfim, óbvio. vamos lá. Até o ano que foi Até, privatizado. Depois foi até, sei lá, privatizado. até alguns anos, até alguns anos. Até que foi Sim, privatizado. Depois não. sim, Ele está sendo administrado pela empresa. Mas ok. beleza. Ele é um ponto turístico do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma festa no Pão de Açúcar? Meu aniversário está chegando, tá? Agora final do mês, de maio. Vou fazer uma festa no Pão de Açúcar. Vou invadir lá, vou tomar conta, vou falar que eu sou carioca, quero utilizar um ponto turístico do Rio de Janeiro, faço questão e pronto. E vou lá convidar 500 pessoas a fazer uma festa no Pão de Açúcar. Se a administração do Pão de Açúcar não me conceder essa permissão, eu posso fazer a festa? É sério, Rodrigo. Ué? Tá bom, eu Ué? sei que não. Eu Então sei que pronto. não. Eu vou invadir o metrô. Metrô do Rio de Janeiro. É uma concessão pública. Eu vou invadir a estação do metrô, vou montar minha barraquinha lá para vender meus produtos. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Mas eu acho que o Mas Vasco tem sim o direito, assim tem como o Botafogo direito. também tem o Tem direito. direito. Eu não estou dizendo que o Vasco não tem direito, mas Não, ele tem. claro que sim, porque a partir do momento que vocês, Pô, tô te dando razão, você está desculpa, que discutindo, Flamengo e pô. Fluminense ganham, Peraí, você está discutindo comigo, eu estou te dando razão, você está discutindo comigo, porra. é, Eu falei que o prazer Vasco tem muito. direito. O Vasco tem Não, direito de jogar no Maracanã? Também acho. Claro que tem direito. e joga? Quando puder, joga. Ah, que engraçado, mas nunca pode, né? Por que nunca pode? Ah, O Vasco, não? o Vasco jogou Me diz uma ano vez que pode passado. sem ser por meio Não, de ano passado processo. jogou. Ano passado jogou. Quantas Ano... vezes? Não Quantas sei, vezes? de cabeça não vou lembrar, Ah, não. pois é. Ah, Ué, você deu uma vez. Ah, não, tá bom, fizemos a nossa parte, a gente já pode falar caraca, que. amor, mas ué, e não é? E por que? E o Fluminense pode jogar no Engenhão quando quiser? Não tô falando Vasco, não, Fluminense, que eu já vou jogar no Engenhão. Eu posso jogar no Engenhão. Cara, não acho. Por que que eu não posso jogar no Engenhão? Deveria. Mas Porque por que o é estádio a tá mesma concedido? situação. É a mesma Bom, situação você, do você, Maracanã e do Botafogo. você até teria E uma do saída. Engenhão, desculpa. Você até teria uma saída se você me alegasse o seguinte: o Flamengo e o Fluminense estão utilizando num processo provisório de utilização. TPU, esqueci o nome agora. É um processo provisório. A alegação do Vasco é baseada nisso, que é um processo provisório. Mas aí cabe uma discussão jurídica enorme, que mais uma vez a gente não tem capacidade de ter discussão jurídica. Sim. Porém, de um lado, diz que o Vasco tem esse direito, porque se quando for o definitivo, não tem nem discussão. Entendeu? Há essa discussão porque é o provisório. E a alegação do Vasco é justamente essa. Tá? Então, lá na frente, se realmente for concedido para Flamengo e Fluminense, não vai ter nem discussão. Entendeu? Porque realmente, aí vai virar o Pão de Açúcar e o metrô. Mesma coisa. Mas até então você ainda tem a discussão e por isso alguns juízes não ganham de causa. Tanto que agora, recentemente, o Vasco tentou novamente e não conseguiu. Porque vai na cabeça de juiz. Então é um caso de discussão jurídica enorme. Mas, independente do meu clube de coração, eu sei que você também tem o seu, mas, cara, se eu invisto, se eu bando ali, e aí vem depois o inquilino lá do vizinho invade minha casa, faz a festa, quebra tudo e vai embora, eu fico com prejuízo. Para que eu vou investir? E quando você fala em investimento, a gente não está falando de investimento só de gramado, não, que é o que a gente vê. Sim, não, é toda a manutenção que a gente sabe que. Exatamente. Pronto.
Mas não é só isso. Tem lojas espalhadas pelo Maracanã. Você Sim, tem tem os empregados, a limpeza, a Não, segurança, não é nem só isso, tem não, porque é terceirizado. Isso aí não é nem, diversos. isso aí não é Sim, nem o mas caso. é terceirizado, mas é terceirizado com Não, alguém mas ali. isso aí, eu particularmente não vejo problema. Tá? O que eu vejo problema é a estrutura física do local. Tá? Você tem loja, por exemplo, Vasco e Palmeiras. Você acha que o torcedor do Vasco, assim como a gente estava falando agora há pouco do Corinthians, ele é muito educado, vai passar em frente à loja do Flamengo e vai fazer carinho na porta da loja do Flamengo. Ah, é a loja do Flamengo, que romântico, que legal. Não, ele quebra, ele chuta, ele bica, ele faz. A gente sabe como é que são as coisas. É prejuízo. É claro que isso vai ser listado, vai ser posto, mas é dor de cabeça. Enquanto você tem uma partida na semana seguinte, na mesma semana, você tem que resolver isso tudo rápido. Até você vir a receber, é prejuízo. Então, é uma coisa complexa. O que eu acho errado, e aí eu vou te dar razão, é ter a postura que o Mário Bittencourt teve. Isso eu acho ridículo. Muito ruim. Por que ele falou esse tipo de. Aquele bando de asneira, aquele bando de atacar a instituição do Vasco? Não tem necessidade. Isso eu acho ridículo, com toda sinceridade, eu acho errado. Não tem porquê, até porque são dois clubes co-irmãos. Teoricamente estão ali em prol de um bem comum que é o futebol. Tem que pensar o futebol como um produto em comum para os dois. Porém, aí a gente está exigindo muito dos nossos dirigentes, né? Não, aí é demais. Aí é pedir muito. Mas assim, é bom a gente ter esse tipo de pensamento divergente, que a gente discute, mostra que a gente tem opiniões diferentes, né? E você que está acompanhando a gente, se tiver afim, mete aí um comentário, me critica, me mete o malho, eu adoro quando me mete o malho. Haters, sejam bem-vindos. Não, mas tem muitos tricolores aqui, Tem. Então quem vai ser atacada sou eu. Então Não, tá mas de boa. é bom. No dia que já tá cara, É bom, tá no bom. dia que já tá cara, você vai ver como é saboroso. Mas enfim. Mas assim, a gente vai curtindo aí. O Braguinha que tá bem, né? Você aí tá em Braga, tá feliz, né? Pois é, chegou na final, agora tá na final. Quando que é a final? Acho que é em maio. Mas Esqueci final? agora. Mas eu achei que fosse na Liga Portuguesa. E tá na final Não, da. mas tá na Taça de Portugal também. Chegou Também na tá final. bombando, hein? Caramba! Tá na Taça de Portugal. Que É, isso? ainda não tem, né, o adversário. A final é dia 4 de junho. Aí, o Mo estará acompanhando ao vivo. Não vai ser aqui, vai ser lá em Ah, Lisboa. Os jogos, a final, é sempre lá em Lisboa, na sim. Cruz Quebrada, se eu não me engano. Mas você vai na caravana da torcida, tenho certeza. Vou lá, você é a líder. Do jeito que eu sou pé frio, eu vou azarar o Braga, melhor nem ir. Melhor não ir, não. Eu Melhor tô não ir, não. pensando, eu ainda não fui lá, né? De repente é melhor nem pisar para não tirar essa. É uma boa fase, né? E para que você Né? que está acompanhando aí, a Mo tem uma fama incrível, tá? De torcedora pé frio, que é uma coisa louca. Viu, Messi? Sua fase do Maraca era incrível. Quando eu queria que o Vascão perdesse, Mo, vai lá cobrir para mim. Cara, mas quando era Vasco e Flamengo, eu fiquei uma época cobrindo lá É e verdade. dando as aulas para o Flamengo, É verdade. coitados. É verdade. Eu tive uma fasezinha lá que o Flamengo ficou tomando pedrada. É verdade, isso é fato, é fato. Bom, aproveitando que você está em Portugal aí, para a gente entrar num assunto diferente, o que está se falando aí de treinador da seleção brasileira? Alguma coisa repercute aí? Tá? A gente fez inclusive um vídeo, se você não viu, a Amor fez um vídeo aí falando das possibilidades dos treinadores da seleção brasileira. Aí na Europa, repercute alguma coisa? Está falando ainda de Carlo Sim, Ancelotti, José Mourinho, Jorge Jesus, Abel Ferreira. sim. O que se fala por aí? Abel Braga, Abel Braga. Abel Braga, né? Todo mundo fala Abel. Você mora em Braga, fala do Abel, você vai me dar Falo do Abel Braga. Abel, já ligo. Impossível. Impossível. Mas o que se fala por aí? Mas sim, se fala, continuam falando, um pouco menos, desde ontem. Ontem e hoje tem uma notinha ou outra, mas nada muito absurdo. Mas, como eu falei, o José Mourinho, ele foi repercutido aqui em Portugal. Não sei se chegou muito forte Você aí. gosta do Mourinho? Você elogiou o cara no vídeo pra caramba, hein? Cara, eu gosto. Eu gosto dele. Eu gosto de figuras um pouco polêmicas, né? Eu não sei. Eu sou meio estranho. Eu sou meio. Não, assim, eu não acho ele o pior dos mundos, não, mas eu acho que ele não tem a cara do futebol brasileiro.
Me incomoda um pouco essa coisa do... Assim, porque o pessoal fala que ele é retranqueiro. Fala não, né? Ele é retranqueiro, mas Ele você é mostrou um que ele... pouco, ele é um pouco, mas não é tanto quanto a galera fala. Depende Pois do é. time que ele tem na mão também. Pois é. Na Roma ele até soltou um pouquinho mais o time, foi um pouquinho melhor, Sim. mas se tratando de futebol italiano, é aí que eu meteria a diferença. Porque futebol italiano, o cara joga com 50 zagueiros lá atrás e os caras vibram, acho maravilhoso. Uhum. Então é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aqui no Brasil é o oposto, né? Então Sim. me Mas aí, incomodaria. vamos lá. Se não for o Ancelotti, quem você acha? Por justiça, Hum, medo. se for um estrangeiro, tá? Se Tá. for um estrangeiro, estou considerando só os estrangeiros. Tá, mas vamos lá. Se fosse uma escolha assim, a tua opinião, quem Renato seria? Gaúcho. Tá maluco? Longe. Eu sabia que tu ia falar isso. Longe. Renato Gaúcho. Eu Bom, sabia qual que o treinador brasileiro. Me diz aí, qual o treinador brasileiro ganhou mais do que o Renato Gaúcho nos últimos anos? Renato Gaúcho, é sério? Muito, muito. E vou te dar outra razão para isso. Ah, Outra razão para isso. Treinador de ah. seleção brasileira não pode ser aquele cara de grupo. Por isso eu acho que o Fernando Diniz não vai se dar bem. Por isso que eu acho que o Guardiola nunca treinou seleção nenhuma. Por causa disso. Guardiola e Fernando Diniz são treinadores que precisam de tempo para você botar aquela coisa ali. E treinadores que E geralmente. seleção brasileira é o quê? Ué, Aliás, qualquer seleção é o quê? Tempo. não, pelo contrário, o cara não tem tempo Eu nenhum. sei, tem que ter o resultado imediato, porque são Não, e poucos nem jogos, isso. Não, não é isso, não. Ele não tem tempo para treinar. sim, Ele reúne o porque time tem na. poucas datas. Pois é, ele reúne o time na sexta, junta no sábado e joga no domingo. Não, Tudo que bem. Renato Gaúcho, não, não. Ah, Cara, tá, sim, por quê? tá, Vamos tá. lá. Agora eu Tô quero aqui saber arrependimento dessa pergunta. por Vai. que não? Não, Por quê? Ele é não. estuprador também? Quê? Ele é estuprador também? Porra! Não, cara. Não, não, olha só. Ó, o outro nome Renato pra mim. Gaúcho, não é que eu não goste dele, tá Deixa eu bem? te cortar, deixa eu te cortar. Eu tô sendo aquele, como é que é? Mansplaining. Te cortando mesmo. Pra mim, o ideal seria o Cuca, mas hoje em dia eu nem vou cogitar o Cuca por causa da palhaçada que tá acontecendo. Mas vamos lá. Aí, não sendo o Cuca, eu acho que tinha que ser o Renato. Mas vai lá. Por que não o Renato? Tá, e se fosse um estrangeiro? Abel Ferreira. Ok, ok. Mais Por do que o quê? Ancelotti? Muito mais. Não, tudo bem, já conhece, pronto, tá. Ele não é que ele conhece o Brasil, ele não Não, precisa. não é. Ah, não, porque tem que morar no Não, não, Brasil não, não, para não, ou tem que viver não, no Brasil para não, não é isso entender. não. Não é isso não, não é isso não. É porque eu Não, acho é que. porque tem gente que fala isso, né? Mas Que eu tem não que acho ser isso errado. treinador Não acho, brasileiro por. não acho totalmente errado, não. Eu acho o Hum, seguinte: eu acho que ele tem que entender a cultura do futebol brasileiro. É a mesma coisa. Vamos supor aqui que o Carlos Alberto Parreira já treinou várias vezes lá equipes do Emirados Árabes. Você acha que ele entende o pensamento porque tudo bem que você está falando de seleção que não é tão relevante no cenário mundial. Tá? Mas ele vai lá, ele vai chegar, vai olhar o que é quais são os melhores e vai juntar ali para jogar. Entendeu? Aqui o cara ele entende a cultura do futebol brasileiro, ele vai trazer a cultura do futebol espanhol, de onde for, para a realidade dele. Entendeu? concordo. E Diniz? O Diniz, eu acho que o problema do Diniz é a mesma coisa do Guardiola que eu falei. Eu acho que ele é um cara que precisa de tempo. Tanto que o O Fluminense está Diniz, eu voando. acho que não seria o nome ideal também, não. Eu gosto pra caramba dele. Não, eu também. Gosto muito, mas eu acho que ele precisa de Mas, tempo. O sim. Guardiola nunca assumiu uma seleção por causa disso. Ele já falou isso uma vez. Que ele precisa de tempo para treinar. E o Então, Ancelotti? cara, o Ancelotti, eu acho que o problema dele é não conhecer a realidade do futebol brasileiro. Se você falar para ele que sei lá, Mas aí, então, se for assim, nenhum treinador estrangeiro, pronto. o Abel Ferreira. O Abel Ferreira conhece o futebol brasileiro. Ah, mas hoje em dia os jogadores da seleção brasileira atuam todos na Europa. Beleza, fato, concordo com isso. Tem que ter a noção do futebol jogado na Europa? Concordo plenamente. Cara, mas a gente não pode abandonar, virar as costas totalmente para a nossa base, para a nossa raiz. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental que a gente tenha isso. Então, por exemplo, vamos imaginar, vou falar aqui, o André, por exemplo, tá? Para mim é o melhor volante do futebol brasileiro hoje. Tu acha que o Carlos Ancelotti conhece o André? Quantas partidas ele já assistiu do André? Mas você sabe que ele vai fazer um trabalho para Vai fazer, poder. vai fazer um trabalho, vai conhecer, vai passar a conhecer. Porra, se eu tenho um cara que já conhece, porra. Mas aí você tudo bem, pensando no Abel que está no Brasil hoje. Mas vamos supor que o Brasil, que o Abel não existisse.
Então teria que ser sempre um treinador brasileiro. Sempre não, por que sempre? Eu acho que o cara tem que conhecer a realidade do futebol brasileiro. Principalmente a cultura do futebol brasileiro. Como que o brasileiro entende o futebol? Por que o futebol brasileiro é jogado para frente e ao contrário? Por que imagina, vamos imaginar aqui, diz aí um treinador super ofensivo. Vou falar um que já morreu, Johan Cruyff. Cruyff era um cara que jogava para frente. Morreu, ok. Tá, vamos imaginar o Johan Cruyff treinando a seleção italiana. Cara, o nego matava o Cruyff em 2 semanas, cara. Porque o italiano, ele não entende o futebol dessa forma. O italiano gosta de ver. Eu já acompanhei jogos na Itália, já acompanhei jogos na Embaixada Copa, já acompanhei na Embaixada Italiana. Eles vibram com a defesa. Eles vibram quando o cara toma a bola. Porra, Baresi, Maldini, são jogadores idolatrados lá, não é por acaso. Entendeu? Porque os caras realmente eram baita de jogadores, mas os caras sabiam jogar. Então eles entendem esses caras como gênios. E são, óbvio que são. Mas é porque eles são. É a cultura do futebol italiano. Então imagina o Cruyff treinando a seleção da Itália. Não dá. Entendeu? Tirando a realidade, invertendo o jogo, mesma coisa de botar um italiano para treinar a seleção holandesa. Que é uma seleção culturalmente que joga para frente. É difícil, cara. Eu acho que a gente tem que entender futebol não apenas como um jogo jogado ali nas 4 linhas. Eu acho que é uma parada tão intensa, uma parada tão assim densa, que você precisa entender a realidade. Tá? Isso serve para clube também. Por que o Vitor Pereira não deu certo no Flamengo? Por que o outro português lá, como é que era o nome daquele outro português? Paulo Souza. Não deu certo no Flamengo. E o Jorge Sampaoli chegou agora e a galera já tá achando que é o novo Deus. Porque o Sampaoli faz aquelas palhaçadas na beira do campo. O flamenguista gosta desse tipo de coisa. É a cultura do futebol rubro-negro. Então eu acho que tem essa coisa de identidade. Posso estar totalmente errado, você pode discordar de mim, não tem problema. Mas... Não, eu não discordo 100%, não. Não discordo 100%. Mas também não acho que é por aí. Mas tu muretou, né? E muito menos falar que Renato Gaúcho é o... Porque a pergunta que eu te fiz, você não respondeu. Por que não, Renato Gaúcho? Cara, é sério, tu acha mesmo? Caraca. Tirando a parte da gestão de grupo dele... Tirando não, isso é fundamental, principalmente... Tudo bem, mas é só isso? Não é só isso. Eu tenho contato de entrevista com dezenas de jogadores. Dezenas. Não estou falando de 1, 2, 3. Não. São dezenas. Todos eles falam que o cara entende de tática. Porém, o cara é um cara questionado porque quando vai na entrevista coletiva fala o que pensa. E coleguinha não é só por aí, né? Porque tem outros treinadores que falam que pensam e nem por isso. Não. Você sabe o que eu tô falando. Você sabe o que eu tô falando. Não é isso, não. Por exemplo, agora mesmo ele teve esse problema seríssimo lá com o goleiro dele. E, porra, e o cara tá certo. E o cara tá sendo questionado. Não soube. Porque ele afastou o goleiro titular do Grêmio, tá? Agora. Porque, primeiro, o cara deu 2 entrevistas exclusivas, entregou o ouro, falou toda a parte tática, uma entrevista que o Grêmio mesmo não tinha autorizado ele fazer. Além de não estava perto? Não, ele foi por conta própria. Dizem que quem autorizou ele fazer foi o empresário dele que tem rixa lá dentro do Grêmio. Isso aí é informação de bastidor. Tá, mas dizem, então não dá para dizer. Porque normalmente o jogador tem que ter uma autorização do clube também para poder dar uma entrevista. E não foi a primeira vez, só foi a terceira vez, parece. E ele foi lá e deu entrevista. E não só deu a entrevista, ele não falou da vida pessoal dele, falou da tática, falou como que a defesa do Grêmio tem que se posicionar, como o zagueiro se posiciona no primeiro pau, o outro fica na sobra. Deu o manual todo do Grêmio. É o X9 do Grêmio? Tem o X9 do Flamengo. Pois é. Então ele deu o relatório completo do Grêmio. E aí o Grêmio, óbvio, o Renato ficou, porra. Eu não vi. Ficou, e afastou, tirou o cara, botou outro jogador e foi criticado por causa disso. Ou seja, tá errado? Desculpa. Não vou dar opinião porque eu não vi, então... Pois é, mas isso é fato, isso não é opinião, isso é fato. Então, sabe? E aí que eu te falo, amor, eu posso citar aqui, cara, posso citar dezenas de jogadores, todos eles falam para mim, cara, entende pra caramba, não entende pouco não. E quando não entende, tem o Alexandre que trabalha com ele, que é... mas aí tu vai se basear no auxiliar dele? Não estou me baseando no auxiliar, tô falando que o cara complementa a parte que ele não faz. Nenhum treinador... A parte que ele não faz, a parte técnica. Não, então não. De grupo. Contrata ele como não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei, não.
Eu falei que ele entende pra caramba da parte tática também, faz a parte de gerenciamento, mas na hora de complementar alguma coisa ou outra, o cara dá ajuda a ele. Tem mais uma coisa. Então, por exemplo, Parreira em 94 tinha o Zagallo do lado dele. Você acha ruim? Você acha que o Brasil ganhou a Copa de 94 por mérito exclusivo do Parreira? Ou tu acha que o Zagallo não estava ali, claro não? que não. Até porque o trabalho de uma equipe é feito em conjunto, Em né? É uma equipe, não 2002, em só 2002, quem era o treinador da seleção brasileira? o Filipão. Filipão. E quem estava do lado dele? Se você, Era fala, o... se você falar o Murtosa, eu vou cair da cadeira. Não, pô. Antônio Não é. Lopes. Antônio Antônio, Lopes, verdade. Antônio Lopes. Nossa, eu não lembrava mesmo. Era o Antônio Lopes, Porque verdade. todo mundo fala do Murtosa. Você acha que Não, não era o Murtosa. Pois é, mas todo mundo fala do Murtosa. Murtosa era o cara que fazia parte de coordenação do clube, do Sim. grupo. Sim. E o Lopes, que teoricamente era o cara que ficava na gestão Sim. operacional, ficava no vestiário. Ele já falou Não isso várias sabia, vezes. esqueci completamente dessa Mas informação. todo mundo esquece, mano. Todo mundo esquece. Tá, aí o caso mais emblemático é do Zagallo, de 94. Sim. O Parreira, cara, eu amo o Parreira. O Parreira me deu o título de 84, campeão brasileiro. Eu amo o Parreira. Tem que ter uma estátua do Parreira aqui em casa. Me deu o título que eu mais vibrei na minha vida, que foi a Copa de 94. Mas o Parreira sempre foi um treinador razoável. Nunca foi um cara fenomenal. Nunca foi. Então, cara, quem tava do lado dele era o Zagallo. Porra. Então você acha que um treinador, por mais capacitado que seja, ele não tem que ter alguém para dialogar? É isso que eu tô falando. O Renato Gaúcho é um excelente treinador, segundo os jogadores. Mas ele tem um cara que consegue dialogar com ele. É isso que eu tô falando. O cara, além de tudo, ainda tem essa parte que é questionada, a parte técnica, e você, porra, ainda tem um cara que entende pra caramba do lado dele. Eu preciso melhorar a minha... Não é oratória, isso eu também preciso melhorar. Mas para afirmar mais as minhas opiniões. Não, cara, mas você eu preciso. Você tá aberta a dar falando isso, a minha vida toda é assim. A não pessoa é chega isso, e fala, e aí isso. eu não rebato com coisas mais contundentes. Mas você tá aberta. A vontade que eu tenho de entrar no computador e te enganar, entendeu? Caraca, mas você vai me enganar à toa. Vai lá. Renato Gaúcho, cara. Caraca, mas você tem eu tô vendo que você tem uma visão do personagem, cara. Não! Esse que é o problema. Mas, cara, vamos lá, se a gente for falar em números, o cara conquistou quantas Copas Libertadores? O cara chegou na final da Copa Libertadores de 2008 com aquele time do Fluminense que era extremamente limitado. Extremamente limitado no início da carreira dele. Ganhou 2 Copas Libertadores com o Grêmio, fazendo de um time que era ridículo. O time do Grêmio era ridículo. Ruim. Transformou campeão da Libertadores. Você acha que um cara desse não tem capacidade? Ganhou a Copa do Brasil. É coincidência? Tá bom, vamos lá. Próximo assunto, porque não já vai dar uma hora. Não, o próximo assunto. Vai, pra gente fechar. Você tá aberta a falar o que você quiser. Você não, tá eu falando... sei, mas não vou. Meus cabelos, eu preciso preservar meus cabelos. Eu não. Isso foi uma indireta, tá? Fui atacado. Isso aí, ó, é carecofobia. Tá? Carecofobia. Não, mas então, eu tô falando que eu agressão. preciso preservar, porque o que eu tô gastando para ter cabelo não tá fácil. Então, para os meus cabelos ficarem grudados na minha cabeça, então porque assim... você recebe em euro, aí você pode fazer isso. Você recebe em real e não tem nada. Eu converto para euro. Bom, já batemos a nossa meta aqui. Chegou quase 1 hora aqui de bate-papo. Eu sei que você adorou. A gente não vai falar sobre outro tema? O que você quer falar? Fala, manda ver. Tudo que a gente ia falar. Os resultados lá, o problema. Qual? Me fala aí. Da manipulação de resultados. Caraca, você quer briga comigo hoje. Você quer briga comigo. Você quer treta, não, mas né? podemos deixar isso para o próximo vídeo. Não, então. Não podemos não. Se a gente deixar, o assunto morre. Vai lá, resume rapidinho. Vai lá, eu quero treta. Não, eu quero saber a tua opinião. Não, eu quero a sua. Você fala que eu te detono? Vai lá. Não me detona, não. Não, porque esse assunto não tem como pensar diferente, acredito eu. Óbvio que tem. O que você pensa? Não sei o que você pensa. Diz aí, o que você pensa? Não, eu tô curiosa. Vai, fala aí. Também que tô curioso. Vai, fala aí. Bom, olha só. Eu acho que... A palavra até ficou dentro. Quer falar? Fala, pode falar. Não, pode falar, vai.
O que eu tô questionando é o seguinte: muita gente está criticando, falando que as casas de aposta devem ser regulamentadas. A gente vai cair de novo num papo aí que você não gosta. Mas eu vou chegar Não, lá. mas isso daí eu Ah, não tenho nem opinião, porque se eu falar, eu vou falar besteira, muito não vai falar provavelmente. besteira, porque é Então eu besteira. não. Não vai Tem que falar besteira. regulamentar, não tem que regulamentar, não sei. Então, Não mas sei. aí que tá. Eu acho o seguinte: eu acho que muito estranho a gente ter esse tipo de notícia surgindo exatamente no momento que surgem notícias e informações de que o governo quer regulamentar esse tipo de coisa. Tem que regulamentar? É óbvio que tem. Mas o problema, sabe o marido traído que tira o sofá da sala? É Hum. isso. É isso que a gente Então, está falando. mas aí vamos lá. Eu posso estar sendo inocente, Tá. mas não seria surpresa nenhuma que isso fosse Mas na tua acontecer. opinião, tá, você tá me falando que você não tem conhecimento profundo do assunto. Beleza. Sim. Mas a tua opinião formada, baseada nas informações que você recebe, você acha que as casas de apostas estão envolvidas nesse caso? Não. O que você acha? Não acho, porque quem está saindo prejudicado nesse caso são É elas. isso. Então, não É faz o isso. menor sentido É as isso. casas de apostas estarem envolvidas É isso. nesse assunto. Só o que a gente vê aí nas notícias é exatamente isso. Sim. Ah, pô, as casas de aposta tem que ser. Já vi gente falando que tem que ser banida. Tem que ser banida. E usaram, inclusive, o argumento de que na Premier League não pode mais ter patrocínio de casa de aposta, o que é uma mentira. Uhum. Entendeu? Mentira. Não pode ter patrocínio, mas ter. Mas pode ter na Sim, o manga, pode ter nas principal é. costas. Exatamente. Beleza. Eu acho que até Ok. ok isso. Mas que não vai mudar absolutamente nada. Sim. O fato marcante é justamente isso que você acabou de falar. Tá? As casas de apostas, na verdade, elas tomam conta da realidade. Tá? E estou te falando isso porque eu já ouvi de uma pessoa envolvida no esquema que falou isso. Então, por exemplo, isso eu te conto em off, que obviamente eu não posso falar isso no ar. Tá? O que acontece? Vamos te dar O... views, vamos te dar views. Ah, Fala. vamos, Vamos bora, bora. crescer. Mentira, vai, prossiga. Mas o que acontece? As casas de apostas são vítimas desses grupos, tá? Sim. Desses grupos de manipuladores. Então, o que acontece? Você vai tirar, realmente, vamos tirar as casas de apostas de circulação. Vai continuar acontecendo. Sim, É o jogo do fazendo uma bicho. comparação meio ridícula, que nem quando. Acho que é em São Paulo, né? Que os clássicos têm que ser só com uma torcida. Cara, porque. Ah, não, para evitar a Mas agora violência, para acabou. evitar Agora, brigas. agora acabou. Acabou um pouco. Não, um pouco não. Agora acabou. Não tem mais em São Paulo. Acabou. Você já ouviu Acabou o quê? falar? Briga de torcida organizada em São Paulo Ah, não tem sim, mais. acabou, claro. Acabou, tô falando sério. Acabou mesmo? Literalmente acabou. Hum, Você não viu por que não? não. O Ah, PCC, não, sim, porque o ela. Ah, PCC falou sim. que tá proibido. Acabou. Vamos falar sério. Caraca, mas isso não é sério. Não, porque eu juro que eu acreditei assim. Sim, ok, mas aí você tá querendo ironizar. Não E tô aí, cara, eu tô na ironizando, maior pô. paz e amor Não tô aqui. ironizando, tô falando Tá bom. sério. Tá É bom, mostra. vamos voltar então. A gente chega de novo Vamos naquele. falar sobre, então, o Bom, olha clássico só. lá de Minas, Falando, vai. falando, Minas, falando, Minas. Minas também não falando pode, ainda de né? aposta. Cruzeiro e Atlético Falando de também. apostas aí. Um Ah. país que onde na casa lotérica você tem que ter a canetinha amarrada na corrente, Sim, você não pode então, esperar nada de um país desse. era isso que eu ia chegar. Era óbvio que isso em algum momento ia estourar, porque, né? Só um instante. Porque, infelizmente, o Brasil é tudo. Tem esquema em tudo que é canto. Tudo que dá para tirar proveito, as pessoas vão fazer. Então, era óbvio que com uma casa de apostas, o pessoal ia tentar, de algum jeito ou outro, tentar manipular. Mas aí, ó, olha E só, nem eu teve o vou. escândalo de arbitragem também. Não teve o escândalo? A mesma coisa. Mas isso aí eu não vou falar. Aí não é querer defender Sim, o. Não é brasileiro, não, tá? Isso é mundial. Isso é então, mundial. não, eu tô falando do Brasil porque A é gente o sabe. Brasil. E assim como eu não sei, mas provavelmente tem também escândalos de apostas em outros lugares. Claro, claro. Provavelmente, não, o Brasil não é o único país exclusivo que todo mundo tira vantagem de tudo. Não é por aí Não, também. aqui Mas, tem muito, mas mas pronto. não é. Sim, mas Não. era.
para mim era óbvio que em algum momento isso fosse estourar. Por isso que quando você fala que, mas veio a calhar de ser na mesma altura de regulamentação, aí eu já não... Eu acho que é eu muito. posso estar sendo inocente, mas também nesse não sei, caso... era uma coisa na minha cabeça que era óbvio Bom, que de isso... quando que são esses casos, Mo? Quê? De quando são esses casos que estouraram agora? Do ano passado. E por que estourou agora? Mas é porque nunca... mas aí eu não ia por essa linha, porque... sei lá, de repente descobriram agora. Investigação Discovery, né? Deve ser sido não, agora. Então, né? Eu posso estar sendo inocente, mas... Eu acho que tá. Nesse caso específico, eu acho que tá. Eu acho que tá. Porque nada aqui é por acaso. Nada aqui é por acaso, amor. Nada. E essas coisas são muito rápidas, amor. Porque, assim, por exemplo, quando uma situação estranha é detectada por uma casa de aposta, então, mas... eles travam na hora. Mas nessa situação, que tá. É muito complicado, porque, assim, é mais difícil. Porque não são números de cartões, são faltas. Não acho, não. Não acho, não. Escanteios. Não. É muito fácil, amor. É pelo contrário. Não sei, pelo contrário. Provavelmente tem alguém muito grande. E vou te explicar porque, assim, para dar 100 mil de adiantamento, tem que ser alguém muito... E não é 100 mil para uma pessoa, são para... É isso. É para um grupo, então... É isso, amor. Você deu a resposta. Você não é inocente, tá vendo como é que você não é inocente? Você deu a resposta. Então, isso é muito rápido porque é eletrônico. Amor, essas casas de aposta, eles têm um controle muito, mas muito afinado, tá? Então, por exemplo, a média de apostas em cartões amarelos no segundo tempo até os 15 minutos. A média disso aí são 30 apostas por jogo, vamos imaginar assim, tá? Cara, num jogo que tem manipulação, vai ter 50, 60, 90 mil apostas. Isso é detectado muito rápido, tanto que eles travam na hora. E eles vão e relatam isso para as entidades. E a gente não está falando de um jogo. Se fosse de um jogo só, beleza, acontece. Pô, mas é jogo pra caramba, amor. Sim, é muito jogo. Eu vi a listagem. É muito jogo, cara. É muito jogo. E isso acontece em jogo de Série C, Série D. Sim. E Canhote também na Série A, foi tão... Não, mas é isso que eu tô falando. Sim. Então, se você estivesse falando de um jogo de Série D, Série C, Série E, que eu não tenho, mas se fosse lá, cara, eu até relevava. Porque, pô, não tem repercussão, tem que ter uma apuração mais afiada. Tá? Cara, mas a gente tá falando de Série B, Série A. Coisa que a gente, de repente, nem imaginava que fosse acontecer e acontece. Então, isso é muito rápido. Por que agora, nesse exato momento, se reuniu isso tudo? Justamente no momento. Coincidência? Eu não acredito em coincidência no Brasil. Não sei. Com toda a inocência que eu tento ter, eu não consigo. No momento que a gente está falando de censura, que a gente está falando de um risco, inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um texto que o YouTube está compartilhando, pedindo para que nós, criadores de conteúdo, compartilhemos. A moça não precisa concordar, mas a gente está correndo um sério risco de censura no país, e não sou eu que estou falando. Tá? Eu vou compartilhar o link aqui do YouTube que mandou pra gente. Tem o link aqui de um outro canal que não... Hã? De quem? Já tô me intrometendo, que eu já tô me irritando. Bom, a gente corre o risco de censura, sim, porque está tramitando no Congresso Nacional, foi aprovado o mérito da urgência, da PL 2630, que permite ao governo definir o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você não pode falar. Então você está passando para o governo a decisão de dizer o que é certo e o que é errado, o que você pode e o que você não pode. Então, mas nesse caso são coisas meio que boçais, vamos dizer assim, né? Você não pode estimular um crime, você não pode nazismo, não pode... Não, aí que tá. Eu vou dar uma olhada. O problema é que as regras não estão definidas, então qualquer coisa que os indicados do governo decidirem que não seja legal, eles podem tirar do ar. E se não tirar do ar, quem vai pagar, quem vai ser responsável por isso são as plataformas digitais. E as plataformas digitais já falaram que se continuar desse jeito, eles vão ter que fechar. Então a gente no Brasil corre o sério risco de não ter mais Instagram, a gente não corre risco de ter mais o YouTube. Eu vou dar uma olhada, porque de fato... É grave, o negócio, a situação é muito grave. Eu vou te passar aqui. YouTube, eu tenho milhares de críticas ao YouTube. Como criador de conteúdo, eu não administro só esse canal, administro outros. Tenho centenas, já fui prejudicado pela política do YouTube, já tive vídeo bloqueado, já tive vídeo derrubado, já tive strike em outros canais por causa da política do YouTube. Mas são coisas que você contesta, são coisas que você pode dialogar, são coisas que você pode chegar lá e discordar.
A partir do momento que você passa essa gestão para o governo, ele vai definir o que é certo e o que é errado. Tá? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, você leia. Tá? Vou deixar até a descrição de outros vídeos de pessoas que não são envolvidas com políticas falando do tema. E isso não é política, tá, gente? Isso aí é uma coisa muito grave, uma coisa muito séria, que a gente está correndo risco. Mas espero que a luz ilumine a cabeça das pessoas que estão lá. Tá? Mozinha, eu acho que a gente brigou bastante. A gente nunca tinha brigado tanto, né? Pois é. E olha que eu tô zen. Gostei de brigar contigo. Claro, né? Eu fico calada. Fica calado. Tu me chamou de carecofóbico e tudo, pô. Vou te processar, hein? Acaba o processo, hein? Olha aí. Cara, 10h05 da noite aqui, deixa eu ir embora. Vai embora, vai dormir. Ainda preciso comer, tô com fome. Eu também não comi, não. Tá vendo? Aqui tá mais cedo, mas ainda não comi. Gente, você que tá acompanhando a gente aí, obrigado. Espero que você tenha gostado. Quiser meter um comentário aí, fala com a gente, tá? Isso aqui é um bate-papo aberto. Enquanto a gente puder falar, nós vamos falar o que a gente pensa, enquanto não censurarem a gente, mais uma vez. Mais uma vez, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal, porque não custa nada para você, é de graça. Se você discordar de mim, você pode ir lá e criticar, meter o malho, tá? Que é gratuito. Amor também, se você quiser criticar amor, ela adora. Não, eu só aceito elogios, eu sou mimada. Menininha pode, né? Gente, obrigado aí por acompanhar. E como eu falei, se quiser deixar comentário, participar, sempre bem-vindo. A gente está sempre subindo vídeo diariamente. Olha, vou te cobrar ao vivo aqui. Cobra. Cadê os vídeos? Qual deles? Do PSG. Não, esquece. Eu adoro quando me cobram sem razão. Obrigado. Mas eu adoro. Pode voltar? Pode cortar essa parte depois. Se ajoelha e peça perdão. Não, mas é porque eu coloquei lá no outro. Lá no outro, né? Tá bom. É porque se eu subir tudo no outro que eu tô mandando agora, acho que não vai dar certo. Acho que é muita coisa. Tá bom. Você tá apertado, depois a gente resolve isso. Tá, vai pintar novidade. Vai pintar novidade aí por aí, tá? Vai ter visita da Mo em Paris, é coisa chique. Eu vou para Mojimirim, vou para... Eu fui Zital, né? Foi lá. Tá, beleza. Gente, mais uma vez, obrigado aí pela presença, obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários, likes, inscrições no vídeo, são sempre bem-vindas. Beleza? Valeu, Mo. Tchau. Beijão, abraço para você também. Tchau, tchau.